Quem perde a sua vida, por mim a encontrará. O evangelho de hoje, Jesus vai falar sobre a renúncia. E qual a importância da renúncia para a vida cristã? Ninguém pode seguir a Cristo se não aprender a renunciar. E renunciar, muitas vezes, nós logo pensamos em coisas ruins. Renunciar ao demônio, renunciar ao mal, renunciar a algum pecado ou alguma coisa que não gosto, mas faço. Então nós logo associamos em renunciar, tirar, afastar de nós alguma coisa má. Mas na verdade, além do pecado, que deve ser a nossa primeira renúncia, nós precisamos também enxergar na nossa vida certos obstáculos que nos impedem de avançar com Cristo. Quem segue a Jesus Cristo, de fato, quem ouve a sua palavra e quer segui-lo, vai deparar que tem muitas vezes o coração amarrado e preso em muitas coisas. E aí Jesus vai dizer, no fundo, há muitos que não o seguem, porque são apegados a si mesmo. Nós não crescemos no caminho de Cristo por causa do nosso apego a nós mesmos. Somos pegados à nossa imagem, somos pegados àquilo que nós construímos. Talvez a história nossa de sofrimento nos fez apegar. E às vezes pequenas coisas que já não nos deixam ser livres. São pequenas coisas que nos impedem de nos dar mais a Cristo, buscar mais a Cristo. O que impede você de ir numa missa? O que impede você de servir a Jesus quando Ele te chama? O que impede você de rezar mais? O que impede você de dar o perdão? O que impede você de ajudar quando você vê a necessidade do outro? Vai vir no nosso coração muitas desculpas. Eu tenho casa, eu tenho esposo, eu tenho coisas. Às vezes tem pessoas que chegam nos padres e falam, padre, eu não fui na missa porque eu tenho gato e cachorro em casa e dá muito trabalho para mim cuidar. Tem gente que não vai no retiro porque tem gato e cachorro para cuidar. Estou dando um pequeno exemplo. O que nós nos apegamos ao ponto de nós não conseguirmos ir em direção a Cristo? O Cristo que passa na nossa vida e nos chama, e nós dizemos para Ele, agora não, eu não posso seguir-te, Senhor, porque eu estou aqui nessa situação que me limita. E muitas vezes, meus irmãos, não é a situação, mas é a maneira com que nós vivemos essa situação, o apego às situações, o apego a lugares, o apego a coisas, o apego à opinião das pessoas. Quantas pessoas que não seguem Cristo por causa da opinião das pessoas? Não fazem aquilo que o Senhor está lhe chamando. Meus irmãos, quem quiser salvar a sua vida vai perder. Porque a vida passa. A vida passa. E a única coisa que não vai passar é o Cristo.
As outras coisas que nós seguramos, que nós nos gastamos e apegamos, elas vão passar. O que nos tem impedido de ir até Jesus livremente? Hoje nós estamos celebrando uma grande santa da igreja. Claro que uma santa que ficou muito romantizada, graças aos filmes, às histórias bem adocicadas, que tornou uma história muito poética, muito medieval, de uma santa que ali, como a gente vê naqueles filmes, loirinha, de olho azul, uma princesa, ali com muita delicadeza, com muito sofrimento, larga tudo e entra para uma vida enclausurada. E ali apaixonada por Jesus, amiga de São Francisco, correndo naqueles campos cheios de flores. Meus irmãos, a vida de Santa Clara e de nenhum santo é assim colorida. O santo é forjado na entrega e na renúncia, no desprender de si mesmo. Não é somente o renunciar o pai, a mãe, para entrar numa vida religiosa, é muito mais do que isso, porque nós somos assim, nós largamos alguma coisa que nós estamos presos aqui, e a gente com outra mão agarra outra coisa. A gente entrega uma coisa para Cristo para pegar outra no lugar. É como alguém que está na correnteza. Então, ela escapa de alguma coisa, ela já vai tentando agarrar. É assim o nosso desejo de salvar a nossa vida. Às vezes nós deixamos coisas e agarramos em outras. Os santos nos mostram isso. Só foram santos porque foram livres e aprenderam a largar. Aprenderam a desapegar e ter uma única riqueza, o seguir a Cristo, o estar livre para Cristo, o obedecer a Cristo. E quando Cristo lhe falava, quando Cristo exigia alguma coisa desses corações, esses corações estavam disponíveis. Um coração apegado nunca está disponível para Deus. Vê outros passando à sua frente. Talvez tenha anos de caminhada, mas vem outros passando na sua frente. Vê outros entrando no serviço, vê outros entrando na invocação, vê outros andando nas coisas de Deus, e eu ficando no mesmo lugar. Por quê? Porque um coração apegado não desprende, não sai do lugar. Vê outros avançando, vê outros se santificando, aprofundando, mergulhando em Deus, e eu no mesmo lugar. Por quê? Não é por causa das coisas, mas a maneira com que eu aprendi a lidar com as coisas, tentando salvar a mim mesmo. Tentando salvar a mim mesmo, eu coloco as desculpas nos meus cargos, nos meus compromissos, nas minhas atividades. Jesus, quando nos escolheu, Ele sabia de todas as nossas necessidades. Sabia de tudo aquilo que nós iríamos precisar. Só que muitas vezes nós achamos que nós sabemos mais do que o Cristo e que a gente não pode ficar sem certas coisas. Então a gente agarra, a gente segura, a gente não muda, a gente não avança, porque eu não posso ficar sem isso aqui. E Jesus continua a passar na nossa vida. Segue-me, seja livre,
A única coisa que nós devemos estar apegados nesta vida é a Jesus. E a Jesus em qualquer situação que nós passarmos ou tivermos, mesmo em situação de doença, mesmo em situação de dificuldade, se nós temos Jesus, nós já temos o suficiente. Agora, se nós não temos Jesus, nós corremos o risco de não ter nada. Então, celebrando hoje Santa Clara de Assis, olhemos de fato para a vida dela. Algo bonito do comentário da Santa Missa de hoje: Santa Clara buscou a sua força e a sua riqueza na Eucaristia, porque ela não tinha nada, o tudo dela era Jesus. Então, quando tudo se tornou Jesus, Jesus assumiu o tudo de Clara, o tudo e o nada de Clara. E é isso que a fez santa. Ela sabia que ela não tinha nada a não ser Jesus, e Jesus olhando para ela e assumindo esse nada e fazendo dela aquilo que nós conhecemos, uma santa, alguém feliz, alguém livre, que até hoje nós falamos dela, porque ela não se prendeu, ela seguiu Jesus. E aqueles que seguem a Jesus não passam como Jesus não passa. Junto com o pão e o vinho,